Olá, meu nome é Jennifer e eu estou aqui para gravar um vídeo do eixo 2 da pós-graduação em Educação e Arte Intermediática Digital. E através desse vídeo eu gostaria de fazer a análise da minha performance digital e também deixar para vocês a minha poiesis. Mas antes de tudo eu gostaria de falar de autoaprendizagem, que eu acredito que seja o objetivo maior do eixo 2, seja a nossa autoaprendizagem. A minha autoaprendizagem, ela começou com a criação do site, porque eu nunca me imaginei criando um site. Não foi fácil, mas tem sido um desafio maravilhoso. A cada dia tá construindo o site e descobrindo, tá? É uma verdadeira autoaprendizagem. E então não começou com a análise dos jogos, começou com a criação do site e depois com a criação e postagem de vídeos, que para muitos é uma coisa fácil, mas para mim era um bicho de 7 cabeças. Quando foi proposto para a gente gravar uma performance digital, então eu fui em busca de algum aplicativo que gravasse a minha performance direto da tela do computador. Isso se chama Screen Record. Tô com uma colinha aqui. E aí, pesquisei vários aplicativos e descobri que o Atube Catcher, que eu já tinha no meu computador, era um aplicativo que fazia essa função, só que eu não sabia. E aí eu fui gravar a minha performance digital usando o Atube Catcher. Só que na primeira gravação veio a primeira frustração. O som do jogo não aparecia, nem o som da minha voz. Aí eu fui pesquisar, descobri que eu precisava de uma mixagem em estéreo e que alguns computadores não vêm com esse aplicativo e precisava ser baixado. Baixei toda feliz, gravei a minha segunda performance e o som do jogo saiu, mas o som da minha voz não. E aí eu fui descobrir que a mixagem estéreo, na verdade, é um aplicativo que vai captar apenas os sons reproduzidos no computador. Não tem a função de microfone. E eu precisava de outro aplicativo que faria a função só de microfone. E aí eu fiquei frustrada porque eu queria realmente mostrar o som do jogo e a minha voz fazendo a análise. Descobri que existe um programa que faz sim as duas funções ao mesmo tempo, mas eu ainda não consegui utilizá-lo. Espero conseguir. Essa minha primeira autoavaliação é conseguir melhorar, a minha capacidade de utilizar esses programas para melhorar a qualidade do site, da gravação dos meus vídeos. Pois bem, essa foi minha primeira autoaprendizagem. Mas por que eu queria tanto mostrar o som do jogo? Porque o aplicativo que eu escolhi é de um site que se chama Brincando com Ariê. São jogos de alfabetização, e esse aplicativo ele pode ser baixado tanto no Google Play quanto no App Store, e eu já utilizo há 2 anos nas minhas salas de alfabetização, não só na sala de aula, mas com alunos que eu atendo de forma particular que precisam de um reforço na alfabetização, e são jogos riquíssimos. A proposta do site é muito interessante, é a proposta de não só de passatempo, mas de um jogo que pode oferecer diversão e educação ao mesmo tempo. É bastante interessante, recomendo. Os alunos aprendem muito com esse tipo de jogo. Então, eu vou fazer a análise da minha performance, ok? No link que eu vou deixar no site da minha performance, vocês vão perceber que eu entrei direto no site. E aí, primeiro, eu entrei no Brincando com Ariê 1. E lá vocês vão ver que a primeira proposta é você escrever o seu nome, o aluno escrever o nome. E aí o Ariê ele vai se apresentar e vai dizer que jogos que ele pode oferecer. E nesse Brincando com Ariê 1 nós temos 4 opções de jogos, mas eu selecionei os jogos voltados para leitura, tá? Leitura e escrita. Na verdade, Brincando com Ariê 1 é mais voltado para leitura. Aí o primeiro jogo é você colocar as frutas nas cestas corretas. Cada cesta tá com o seu nome. É um jogo simples, tá? E o aluno ele pode utilizar várias estratégias de leitura nesse jogo. Se o aluno ainda não sabe ler fluentemente, ele vai pensar, abacaxi, começa com que letra? Letra A. Então, abacaxi eu vou colocar lá na cestinha que tem a palavra que começa com a letra A. Várias estratégias de leitura. O segundo jogo que eu olhei no Brincando com o Ariê 1 foi que o Ariê tem que atravessar um rio
E aí, só que no meio do caminho tem vários objetos que impedem que ele atravesse. Então a criança tem que tirar esses objetos para que o Ariê passe. Como? Levando o objeto até o seu nome lá na tela. E aí, por exemplo, tem avião. Onde é que tá escrito avião? Ah, tá ali. Então eu vou levar o aviãozinho até a palavra avião. E aí o Ariê atravessa a ponte. Também estimula bastante a leitura da criança. Depois, vocês vão ver que eu analisei o Brincando com Ariê 2. De novo, você insere o seu nome. E aí lá eu analisei o jogo do elevador, que é uma cobrinha que fica no elevador. E o Ariê, ele te explica o que você tem que fazer. E quando você tem dúvida de que palavra que é que você tem que montar, é só você clicar no Ariê, ele vai te dar dicas. Então no jogo do elevador tem lá uma pera e um peão. E tem várias letras espalhadas, como se fosse um alfabeto móvel. Aí a criança tem que montar o nome dessas figuras. E quando ele conseguir montar o nome de 3 figuras, na verdade são 2 figuras, ele monta de 2 figuras e tem a palavra secreta. Aí vai sobrar algumas letras lá e ele vai ter que formar essa palavra secreta, ele vai ter que descobrir. Quando ele consegue montar essas 3 palavras, a cobrinha desce o elevador. E aí você passa para a próxima fase do jogo. Muito interessante. Depois vem o jogo das bolhas, que é o elefantinho que solta bolhas. É como se fosse um caça-palavras. A criança tem que achar a palavra e estourando as bolhas até que essa palavra, então, se forme adequadamente. Se a criança não estiver conseguindo achar a palavra, é só clicar no Ariê, que é o leãozinho, e ele vai te explicar. Vai te falar que palavra é essa. Por exemplo, flor. Aí a criança já vai pensar, flor começa com F. Tem uma letra F ali. Opa, então qual é a próxima letra para formar flor? Muito bom. Depois, nesse jogo do Ariê, no site, vocês vão ver que tem jogos matemáticos também. Eu analisei um jogo de matemática, embora os aplicativos, os jogos que eu analisei, fossem mais voltados para leitura e escrita. Mas lá também tem jogos matemáticos como o do jacaré, que você tem que adicionar, subtrair ou simplesmente contar para você dar o biscoito para o jacaré. E aí você passa de fase. As crianças adoram. No site você vai perceber também que tem jogos em inglês e francês. Não só para os professores de alfabetização. Quem é professor de inglês, quem é professor de francês pode desfrutar desse aplicativo. Eu analisei também o Ariê na Ilha Secreta, tá? Você escreve o seu nome e começa. Na primeira, o Ariê ele vai na praia. Lá no caça-palavras, você tem que achar o nome dos objetos que estão escondidos na areia. Poxa, mas o meu aluno, ele ainda tá lá no primeiro nível da alfabetização. Ele não vai saber encontrar assim. Não tem problema, você clica em cima do objeto lá na areia e o objeto ele vai subir. Por exemplo, é um bolo. O bolo vai subir, aí o Ariê vai falar, bolo. Aí a criança vai pensar, bolo começa com que letra? Letra B, vamos encontrar. Muito interessante. Depois tem o Ariê, que vai atravessar uma ponte. Esse do Ariê atravessando a ponte, já vem a proposta silábica. Você tem que montar uma palavra utilizando as sílabas de outras 3 palavras que o jogo vai te dar. Tem lá a palavra boneca, pregador e âncora. Com essas 3 palavras, você tem que montar a palavra cerca. Aí, cada vez que você acerta uma palavra, a ponte vai sendo construída e o Ariê atravessa a ponte. Na verdade, eu acredito que, na minha opinião, é o jogo assim mais rico que tem. A criança ela vai ler, ela vai analisar qual sílaba que eu vou poder utilizar para formar outras palavras. E é um jogo assim, bastante contextualizado os jogos do Ariê, bastante interativos. Outro jogo que eu analisei na praia foram só esses 2, porque tem o jogo das ruínas, são interessantes também. Se tiverem interesse, curiosidade, entrem no site do Ariê. Vou deixar o link do jogo. E, por último, eu analisei a cruzadinha lá. A gente trabalha a cruzadinha com as crianças em sala de aula na alfabetização, porque é uma coisa interessante. Não ficaria muito mais interessante utilizar isso lá no computador, que a criança ama? Então, lá na cruzadinha é você encontrar o nome das figuras, vocês vão poder estar vendo na minha performance digital, ok? É um site bastante rico,
eu analisei só os jogos que eu achei mais relevantes, mas tem muitos jogos matemáticos, tem jogo da memória para colorir, que também não deixa de ser importante para a aprendizagem da criança. E a minha poieses. Eu vi vários colegas fazendo a poieses utilizando o aplicativo que baixaram. É um aplicativo de música, um aplicativo de desenho. Como é que eu faria uma poieses com um aplicativo que é praticamente pronto, que é o jogo? Eu não poderia fazer nenhuma interferência. Gente, essa é minha gatinha, tá? Desculpa. Ela tá ali querendo atenção. Mas voltando aqui, como é que eu faria uma poieses sobre os meus jogos de alfabetização? Fiz uma poesia, então eu vou estar recitando essa poesia para vocês e vai ser a minha poieses. A poesia que eu criei se chama Cyberalfabetização. Eu fiz baseada na leitura dos nossos 3 textos, que nós fizemos a análise, e baseada na minha performance digital. E vou recitar. Ler, escrever, interpretar. Necessidades humanas de sobrevivência. O letramento na escola nunca foi tão discutido. O objetivo? Formar cidadãos críticos de plena consciência. Como formar alunos críticos e com consciência se nasceram na era da cultura digital? E muitos educadores ainda não possuem domínio desse tipo de cultura que se tornou tão essencial? Lápis, borracha e caderno na mão. No quadro, o silabário, as vogais e consoantes. No aluno, a inquietude no coração. O mundo digital, os jogos são tão mais interessantes, muito mais interessante, né? E por que não ensinar com abordagem triangular? A arte digital como uma cultura? Ensinar a ler, fazer e contextualizar. Jogos nas aulas? Uma grande loucura. Loucura não. Chega de só lápis e papel na mão. Agora é ler, fazer e contextualizar. Tornar a sala de aula mais interessante, o melhor lugar. O jogo é uma arte, forma de aprendizagem. Estimula ações mentais, desenvolve metalinguagem. Então por que não aprender a ler e escrever brincando com Ariê? Não ignore a curiosidade do seu aluno. O jogo faz pensar, resolver problematização. Muitas vezes mais interessante do que apenas lápis, borracha e papel na mão. Então essa é a minha poieses, já fiz a minha autoavaliação e a análise da minha performance digital. Eu espero estar conseguindo melhores autoaprendizagens para fazer vídeos melhores para vocês. Então é isso aí, muito obrigado e até a próxima!